Durante muitos anos, a vida parecia simples e organizada para Marcos. Ele sempre acreditou que tinha construído exatamente aquilo que qualquer pessoa desejaria, e uma família tranquila, uma casa confortável e uma rotina previsível. Nada extravagante, nada exagerado, apenas a sensação de estabilidade que muitas pessoas passam a vida inteira tentando alcançar. Marcos tinha 40 anos, trabalhava como técnico em manutenção industrial e era conhecido por ser uma pessoa calma e responsável. Sua rotina começava cedo todos os dias, antes mesmo do sol nascer. Enquanto a cidade ainda parecia adormecida, ele já estava se preparando para sair para o trabalho. Ao seu lado, dividindo a mesma casa há mais de 15 anos, estava Renata. Renata havia entrado na vida de Marcos quando ambos ainda eram jovens. Eles se conheceram em uma pequena reunião de amigos em comum, em um período em que tudo parecia mais leve e menos complicado. Com o passar dos anos, o relacionamento deles se consolidou com base em confiança, parceria e uma rotina tranquila. Renata sempre foi uma mulher muito dedicada à casa. Não trabalhava fora desde o nascimento da filha mais nova, e dedicava grande parte do tempo à família. Para quem observava de fora, ela parecia ser o tipo de pessoa que valorizava estabilidade e tranquilidade. Nos primeiros anos de casamento, a vida dos dois foi marcada por dificuldades financeiras, mudanças de casa e momentos de incerteza. Mas com o tempo, as coisas foram melhorando. Marcos conseguiu estabilidade no trabalho, a família conseguiu comprar a própria casa e aos poucos a vida começou a seguir um ritmo previsível. E foi justamente essa previsibilidade que fez com que Marcos demorasse tanto para perceber que algo estava mudando. A transformação começou de forma tão sutil que, no início, parecia apenas uma fase comum da vida. Renata passou a frequentar a igreja com mais frequência. A fé sempre fez parte da vida dela, mas durante muitos anos isso havia sido algo simples, limitado aos cultos de domingo e algumas reuniões ocasionais. Porém, de repente, a igreja passou a ocupar uma parte muito maior da rotina dela. No começo, Marcos viu aquilo com bons olhos. Ele acreditava que a espiritualidade poderia trazer equilíbrio, conforto e até mesmo fortalecer a família. Muitas pessoas encontravam na religião uma forma de organizar os sentimentos e lidar com as dificuldades da vida. Renata começou participando de pequenos grupos de oração durante a semana. Depois vieram reuniões de mulheres. Em seguida, começaram os trabalhos voluntários na igreja. Com o passar dos meses, a presença dela na igreja se tornou praticamente diária. Marcos, por sua vez, continuava focado no trabalho. Sua rotina exigia longas jornadas e muitas vezes ele chegava em casa já cansado, pensando apenas em descansar para o dia seguinte. Por causa disso, demorou para que ele percebesse que algo não parecia totalmente normal. Não era exatamente uma mudança brusca. Era apenas uma sensação estranha. Pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Renata parecia mais distante. Não era algo evidente, mas aos poucos ela começou a demonstrar menos interesse pelas conversas do dia a dia. Muitas vezes parecia distraída, como se estivesse pensando em algo distante. Além disso, o celular dela passou a estar sempre por perto. Antes, o aparelho ficava esquecido em qualquer lugar da casa. Agora, parecia estar sempre nas mãos dela ou guardado cuidadosamente em algum lugar próximo. Mesmo assim, Marcos nunca foi o tipo de pessoa desconfiada. Ele acreditava que um casamento de tantos anos não poderia simplesmente se transformar em algo diferente da noite para o dia. Na mente dele, aquilo provavelmente era apenas uma fase. Talvez Renata estivesse apenas mais envolvida com as atividades da igreja. Talvez estivesse lidando com algum problema pessoal que ainda não tinha conseguido explicar. Ou talvez fosse apenas cansaço. A vida adulta muitas vezes traz esse tipo de mudança silenciosa. Mas havia algo que Marcos não conseguia ignorar completamente. Com o tempo, ele começou a perceber que Renata falava com muita frequência sobre o pastor da igreja. O pastor Daniel. Daniel era conhecido na comunidade por ser um homem carismático e muito respeitado. Ele havia assumido a liderança da igreja alguns anos antes e rapidamente se tornou uma figura influente entre os frequentadores.
Muitas pessoas diziam que suas pregações eram profundas e tocavam o coração de quem escutava. Renata parecia admirar muito o trabalho dele. Quase sempre mencionava alguma mensagem inspiradora, algum conselho que havia recebido ou algum ensinamento que tinha aprendido nas reuniões. Para Marcos, aquilo parecia apenas parte natural da vida religiosa. Pastores costumam se tornar referências para quem participa ativamente da igreja. Por isso, ele nunca imaginou que aquelas pequenas menções frequentes pudessem significar algo maior. A rotina da casa continuava funcionando normalmente. Dias de trabalho, tarefas domésticas, compromissos familiares. Tudo parecia seguir seu curso. Mas dentro de Marcos, uma pequena inquietação começou a crescer. Era algo difícil de explicar. Não havia provas de nada. Não havia acontecimentos concretos que justificassem preocupação. Apenas aquela sensação estranha que aparece quando algo começa a sair do lugar, mesmo que ainda não seja possível identificar exatamente o que está errado. O tempo continuou passando. E conforme as semanas se transformavam em meses, algumas mudanças começaram a se tornar mais visíveis. Renata começou a voltar cada vez mais tarde das atividades da igreja. Algumas reuniões terminavam muito depois do horário habitual. Outras vezes surgiam compromissos inesperados, como encontros de planejamento ou visitas pastorais. Marcos tentava não pensar muito sobre isso. Mas em certos dias, enquanto esperava sozinho na sala de casa, ele sentia que algo dentro dele começava a questionar aquela situação. Afinal, depois de tantos anos de casamento, desconfiar parecia algo injusto. Até que, em uma noite aparentemente comum, um pequeno detalhe mudou completamente a forma como Marcos enxergava tudo aquilo. Foi algo simples. Quase insignificante. Mas que despertou dentro dele uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. E naquele momento, pela primeira vez, Marcos começou a se perguntar se realmente conhecia a mulher com quem havia dividido mais de 15 anos de vida. Porque naquele dia, ao observar algo que parecia fora do lugar, ele sentiu uma inquietação muito mais forte do que qualquer dúvida que já havia tido antes. E sem perceber, estava prestes a iniciar uma descoberta que mudaria completamente o rumo da sua vida. Mas o que Marcos ainda não sabia era que aquilo era apenas o começo de algo muito mais profundo e perturbador do que ele poderia imaginar. E nos dias seguintes, pequenos acontecimentos começariam a revelar uma verdade que parecia impossível de aceitar. Nos dias que se seguiram àquela sensação estranha que havia surgido dentro de Marcos, a rotina da casa continuou aparentemente normal. O despertador tocava no mesmo horário, o café era preparado todas as manhãs e o movimento da casa seguia o mesmo ritmo de sempre. Ainda assim, algo dentro dele parecia diferente. Era como se aquela pequena inquietação tivesse aberto uma porta dentro da sua mente, uma porta que antes permanecia completamente fechada. Antes disso, Marcos nunca havia prestado tanta atenção nos detalhes da rotina de Renata. Muitas coisas simplesmente aconteciam sem que ele questionasse. Era natural confiar em alguém com quem se havia dividido tantos anos de vida. Mas agora, sem perceber, ele começou a observar mais. Não era uma vigilância consciente. Não havia intenção de investigar nada. Era apenas aquela sensação silenciosa que fazia seus olhos prestarem atenção em pequenas mudanças que antes passariam despercebidas. Renata parecia cada vez mais envolvida com a igreja. As reuniões durante a semana continuavam aumentando. Algumas noites ela saía dizendo que participaria de encontros de oração, outras vezes mencionava reuniões de organização de eventos ou visitas a membros da comunidade. Marcos tentava enxergar aquilo como algo positivo. Muitas pessoas encontravam propósito em trabalhos religiosos e comunitários. Era comum que alguém que se envolvesse profundamente com a igreja passasse a dedicar grande parte do tempo a esse tipo de atividade. Mesmo assim, havia momentos em que aquela explicação parecia não ser suficiente. Uma das primeiras coisas que chamou a atenção de Marcos foi a mudança na forma como Renata se arrumava antes de sair. Durante muitos anos, ela sempre teve um estilo simples. Roupas confortáveis, maquiagem discreta e uma aparência que transmitia naturalidade.
Não era o tipo de pessoa que passava muito tempo diante do espelho. Mas agora havia algo diferente. Antes de algumas reuniões da igreja, ela parecia dedicar muito mais tempo à própria aparência. Marcos começou a notar detalhes como cuidado maior com o cabelo, roupas escolhidas com mais atenção e até perfumes que ele não lembrava de ter sentido antes. Não era nada exagerado. Ainda assim, parecia diferente do comportamento que ele conhecia há tantos anos. A primeira vez que percebeu isso de forma clara foi em uma noite de quarta-feira. Renata estava se preparando para sair para uma reunião que, segundo ela, era apenas um encontro simples de mulheres da igreja. Mesmo assim, ela parecia dedicar muito mais atenção à própria aparência do que em ocasiões comuns. Marcos observou aquilo em silêncio. Ele não comentou nada. Mas dentro de si, aquela pequena inquietação voltou a aparecer. Ainda assim, ele tentava convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada. Talvez Renata apenas estivesse se sentindo mais motivada com as atividades da igreja. Talvez quisesse se apresentar melhor diante das outras pessoas da comunidade. Era uma explicação simples e razoável. Mas conforme os dias passavam, outros pequenos detalhes começaram a surgir. O celular de Renata passou a receber notificações com mais frequência. Muitas vezes ela olhava rapidamente para a tela e logo guardava o aparelho novamente. Outras vezes parecia responder mensagens com rapidez, sempre com uma expressão concentrada. Marcos não era o tipo de pessoa que se preocupava com esse tipo de coisa. Cada pessoa tem sua própria vida social, seus próprios contatos e conversas. Mesmo assim, ele começou a perceber que muitas dessas mensagens chegavam justamente nos momentos em que Renata estava prestes a sair para a igreja. Em algumas ocasiões, ele percebeu que ela sorria discretamente enquanto lia algo na tela. Mais uma vez, ele tentou ignorar aquilo. Mas a inquietação que havia surgido dentro dele começava a crescer. Com o passar das semanas, as atividades da igreja começaram a ocupar praticamente todas as noites de Renata. Segunda-feira havia uma reunião de planejamento. Quarta-feira encontros de oração. Sexta-feira visitas a membros da comunidade. Domingo, naturalmente, os cultos. Para Marcos, aquilo começou a parecer um pouco excessivo. Durante muitos anos, a vida da família havia sido mais equilibrada. Sempre existia tempo para conversas, jantares tranquilos ou momentos simples em casa. Agora, a casa parecia silenciosa em muitas noites. Marcos chegava do trabalho e encontrava Renata se preparando para sair novamente. Mesmo assim, ele ainda evitava qualquer tipo de questionamento direto. Dentro da sua mente, ele acreditava que levantar suspeitas sem motivo poderia parecer injusto. Foi em uma noite específica que algo começou a parecer mais difícil de ignorar. Naquele dia, Marcos havia chegado em casa um pouco mais cedo do que o habitual. O trabalho tinha terminado antes do previsto, e ele decidiu aproveitar para descansar um pouco. Ao entrar na casa, percebeu que Renata ainda estava lá. Ela parecia estar terminando de se arrumar para sair. Mais uma vez, Marcos notou o cuidado com a aparência. Roupa escolhida com atenção, maquiagem leve e um perfume que parecia mais marcante do que o habitual. Renata disse que iria participar de uma reunião especial na igreja. Segundo ela, seria um encontro importante para organizar um evento que aconteceria nas semanas seguintes. Marcos apenas concordou com a cabeça. Ele não demonstrou qualquer tipo de desconfiança. Mas enquanto observava Renata sair pela porta de casa naquela noite, algo dentro dele parecia cada vez mais inquieto. Era difícil explicar exatamente o motivo. Talvez fosse apenas a soma de pequenos detalhes. Talvez fosse aquela sensação instintiva que às vezes surge quando algo não parece completamente certo. Marcos tentou distrair a mente com outras coisas. Ligou a televisão, tentou assistir a algum programa, mas sua atenção parecia sempre voltar para aqueles pensamentos. Com o passar das horas, a casa ficou completamente silenciosa. Renata ainda não havia voltado. Aquilo também não era exatamente estranho. Algumas reuniões realmente se estendiam por mais tempo.
Mesmo assim, aquela noite parecia diferente. O relógio continuava avançando. As horas passavam lentamente. Quando já era quase meia-noite, Marcos ouviu o som do portão sendo aberto. Renata finalmente havia voltado. Ela entrou em casa com passos silenciosos, como se não quisesse fazer barulho. Marcos estava sentado na sala. Ao vê-lo acordado, Renata pareceu demonstrar um leve sinal de surpresa. Não foi uma reação exagerada. Mas Marcos percebeu aquele pequeno instante de desconforto. Renata explicou rapidamente que a reunião havia se estendido mais do que o esperado. Disse que muitas decisões precisavam ser tomadas para o evento da igreja. Depois disso, ela seguiu diretamente para o quarto. Marcos permaneceu sentado na sala por alguns minutos. Aquela sensação estranha parecia ainda mais forte agora. Nenhuma prova. Nenhuma evidência clara. Mas dentro dele, algo parecia dizer que existia uma história acontecendo nos bastidores da rotina que ele conhecia. Uma história que ele ainda não conseguia enxergar completamente. Nos dias seguintes, aquela inquietação começou a se transformar em curiosidade. E pela primeira vez em muitos anos de casamento, Marcos começou a prestar atenção em coisas que antes jamais imaginaria observar. Porque no fundo, uma pergunta silenciosa começava a surgir dentro dele. Uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de formular claramente. Mas que estava prestes a mudar completamente tudo aquilo que ele acreditava saber sobre sua própria vida. E muito em breve, um acontecimento inesperado começaria a revelar que aquela sensação estranha não era apenas fruto da imaginação. Era o início de uma descoberta que ninguém jamais gostaria de fazer. A inquietação que havia surgido dentro de Marcos já não era mais apenas uma sensação passageira. Com o passar dos dias, ela começou a ocupar um espaço cada vez maior em seus pensamentos. Mesmo quando tentava se concentrar no trabalho, aquela dúvida silenciosa continuava presente, como uma sombra que o acompanhava o tempo todo. Durante muitos anos, Marcos acreditou que confiança era a base mais importante de qualquer relacionamento. Por isso, a ideia de desconfiar da própria esposa parecia algo estranho para ele. Era como se sua mente estivesse lutando contra algo que o coração ainda não queria aceitar. Ainda assim, os pequenos detalhes continuavam surgindo. E cada novo detalhe parecia tornar aquela inquietação mais difícil de ignorar. Renata continuava cada vez mais envolvida com as atividades da igreja. Agora, além das reuniões durante a semana, ela também participava da organização de eventos especiais que exigiam encontros frequentes. Em várias noites, Marcos chegava em casa e encontrava a casa silenciosa. A televisão desligada. A cozinha organizada. E o celular de Renata completamente ausente da sala, algo que antes era comum. Era como se ela estivesse sempre em movimento, sempre ocupada com alguma atividade religiosa. Mesmo assim, algo parecia diferente. Marcos começou a perceber que Renata falava cada vez menos sobre os detalhes dessas reuniões. Antes, ela costumava comentar sobre os encontros, as pessoas que participavam, as decisões que estavam sendo tomadas. Agora, suas explicações pareciam mais curtas e superficiais. Era como se algumas partes da rotina dela estivessem sendo mantidas à distância. Essa mudança chamou a atenção de Marcos. Não porque ele estivesse procurando motivos para desconfiar, mas porque aquela falta de naturalidade contrastava com a convivência que eles sempre tiveram. Mesmo assim, ele continuava tentando afastar qualquer pensamento negativo. Até que, em uma tarde comum de sábado, algo aconteceu que começou a mudar completamente a forma como ele enxergava tudo aquilo. Naquele dia, Marcos havia saído do trabalho um pouco mais cedo. Ele decidiu passar em um mercado próximo de casa para comprar algumas coisas que estavam faltando. O movimento no mercado era tranquilo, e ele caminhava pelos corredores de forma distraída, pensando apenas nas tarefas simples do dia. Mas ao se aproximar da saída, algo chamou sua atenção. Não foi exatamente um acontecimento marcante. Foi apenas uma visão rápida, algo que durou poucos segundos. Do lado de fora do mercado, estacionado próximo à entrada, havia um carro que parecia familiar.
Marcos demorou alguns instantes para perceber por que aquele veículo parecia tão conhecido. Até que a lembrança surgiu. Era o carro do pastor Daniel. Marcos já havia visto aquele carro algumas vezes na igreja quando acompanhava Renata em alguns cultos de domingo. O pastor Daniel era conhecido na comunidade por ser um homem carismático e respeitado. Suas pregações atraíam muitas pessoas, e ele parecia sempre transmitir uma imagem de tranquilidade e sabedoria. Ver o carro ali não era exatamente algo estranho. Pastores também fazem compras, resolvem tarefas do dia a dia e circulam pela cidade como qualquer outra pessoa. Mesmo assim, Marcos sentiu uma curiosidade repentina. Ele caminhou até a porta do mercado, olhando discretamente em direção ao estacionamento. Foi então que algo chamou ainda mais sua atenção. A porta do passageiro daquele carro se abriu. E quem saiu de dentro do veículo foi Renata. Por alguns segundos, Marcos simplesmente ficou parado. A cena parecia tão inesperada que sua mente demorou a processar o que estava vendo. Renata fechou a porta do carro e caminhou em direção à entrada do mercado. Ela parecia tranquila, como se estivesse apenas chegando para fazer compras. Mas aquele detalhe era suficiente para gerar uma nova onda de inquietação dentro de Marcos. Ele não havia combinado nada com ela naquele dia. E até onde sabia, Renata havia dito que passaria a tarde organizando algumas coisas em casa. Marcos observou a cena de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Logo em seguida, o pastor Daniel também saiu do carro. Ele caminhou ao lado de Renata até a entrada do mercado. Os dois pareciam conversando de forma natural. Nada naquela cena parecia exagerado ou inadequado. Ainda assim, para Marcos, aquilo parecia inesperado. Ele nunca havia ouvido Renata mencionar que estava saindo ou resolvendo coisas com o pastor fora das atividades da igreja. Era a primeira vez que via os dois juntos em uma situação comum da vida cotidiana. Por alguns segundos, Marcos ficou ali parado, tentando organizar os próprios pensamentos. Uma parte dele dizia que aquilo não significava absolutamente nada. Talvez eles apenas tivessem se encontrado por acaso. Talvez estivessem resolvendo algo relacionado à igreja. Existiam inúmeras explicações possíveis. Mesmo assim, aquela cena continuava ecoando dentro da sua mente. Marcos decidiu agir com naturalidade. Ele terminou suas compras normalmente e saiu do mercado alguns minutos depois. Renata e o pastor Daniel ainda estavam dentro do estabelecimento. No caminho de volta para casa, Marcos tentou organizar os pensamentos. Aquela cena parecia simples demais para justificar qualquer tipo de conclusão precipitada. Mas ao mesmo tempo, era mais um detalhe que se somava a todos os outros sinais estranhos que vinham surgindo nos últimos meses. Naquela noite, Renata chegou em casa algumas horas depois. Ela parecia tranquila, como se o dia tivesse sido completamente comum. Durante o jantar, comentou rapidamente que havia passado no mercado para comprar algumas coisas que estavam faltando. Mas ela não mencionou nada sobre ter ido até lá acompanhada. Marcos ouviu aquela explicação em silêncio. Por fora, manteve a mesma expressão calma de sempre. Mas dentro dele, algo parecia ter mudado. Não era mais apenas uma sensação vaga. Agora existia uma imagem clara em sua memória. A imagem de Renata saindo do carro do pastor Daniel em um estacionamento aparentemente comum. Aquilo não era uma prova de nada. Ainda assim, a partir daquele momento, Marcos começou a perceber que sua confiança começava a se transformar em algo diferente. Uma curiosidade silenciosa. Uma necessidade crescente de entender o que realmente estava acontecendo. E sem perceber, ele estava prestes a dar os primeiros passos em direção a uma descoberta que mudaria completamente tudo aquilo que ele acreditava saber sobre sua própria vida. Porque nos dias seguintes, novos acontecimentos começariam a surgir. E cada um deles tornaria cada vez mais difícil acreditar que tudo aquilo era apenas coincidência. A verdade estava muito mais próxima do que Marcos imaginava. E quando finalmente começasse a aparecer, ela revelaria algo que parecia impossível de aceitar.
Depois daquele dia no estacionamento do mercado, algo dentro de Marcos mudou de forma definitiva. A imagem de Renata saindo do carro do pastor Daniel continuava voltando à sua mente em momentos inesperados. Ele tentava continuar levando a vida normalmente, mas agora sua percepção sobre a rotina parecia muito mais sensível. Durante anos, Marcos havia vivido com a certeza de que sua casa era um lugar seguro, um espaço onde não existiam dúvidas profundas. Agora, pela primeira vez, aquela segurança parecia apresentar pequenas rachaduras. Mesmo assim, ele continuava tentando agir com calma. Uma parte dele ainda insistia em acreditar que tudo poderia ter uma explicação simples. Mas outra parte começava a perceber que aquela história talvez fosse muito mais complexa do que ele gostaria. Nos dias que se seguiram, Marcos passou a observar com mais atenção a rotina de Renata. Ele percebeu que as reuniões da igreja continuavam acontecendo com muita frequência. Algumas noites ela saía logo depois do jantar. Outras vezes dizia que precisava participar de encontros que surgiam de última hora. Essas saídas começaram a criar um padrão. Quase sempre aconteciam em dias específicos da semana. E quase sempre terminavam tarde da noite. Marcos tentou não demonstrar qualquer mudança no comportamento. Ele continuava conversando normalmente, perguntando sobre o dia e mantendo a rotina da casa funcionando como sempre. Por fora, tudo parecia igual. Mas dentro dele, a inquietação já havia se transformado em algo muito mais forte. Era uma mistura de curiosidade, medo e necessidade de entender o que realmente estava acontecendo. Durante algum tempo, Marcos apenas observou. Ele começou a perceber pequenos detalhes que antes passariam completamente despercebidos. Renata parecia mais reservada quando mexia no celular. Algumas mensagens eram respondidas rapidamente. Outras vezes, ela simplesmente se afastava para outro cômodo da casa antes de verificar o aparelho. Esses comportamentos isolados ainda poderiam ter inúmeras explicações. Mas quando começaram a se repetir com frequência, Marcos percebeu que sua mente já não conseguia ignorá-los. Uma noite em especial acabou se tornando um ponto decisivo. Naquele dia, Renata disse que participaria de uma reunião importante na igreja. Segundo ela, seria um encontro relacionado à organização de um evento comunitário que aconteceria em breve. Marcos ouviu aquela explicação com a mesma calma de sempre. Ele apenas desejou uma boa noite e continuou assistindo televisão na sala. Renata saiu de casa por volta das 8 da noite. Durante algum tempo, Marcos tentou distrair a mente com programas aleatórios na televisão. Mas a concentração parecia cada vez mais difícil. Aquela sensação de dúvida continuava crescendo. Depois de quase uma hora sentado no sofá, Marcos tomou uma decisão que ele jamais imaginou tomar. Ele pegou as chaves do carro. Por alguns segundos, ficou parado perto da porta de casa, como se estivesse refletindo sobre o que estava prestes a fazer. Seguir a própria esposa parecia algo completamente contrário à pessoa que ele sempre acreditou ser. Mas naquele momento, a necessidade de entender a verdade parecia mais forte do que qualquer outra coisa. Marcos saiu de casa. Ele conhecia bem o caminho até a igreja. Durante anos, aquele trajeto fez parte da rotina da família. Ao se aproximar do local, ele percebeu algo que imediatamente chamou sua atenção. O estacionamento da igreja estava praticamente vazio. A iluminação externa estava acesa, mas não havia sinais de uma reunião acontecendo naquele momento. Aquilo parecia estranho. Marcos diminuiu a velocidade do carro e observou o local com atenção. Não havia movimento de pessoas entrando ou saindo. Não havia carros estacionados em quantidade suficiente para indicar uma reunião. A igreja parecia silenciosa. Por alguns segundos, Marcos ficou parado dentro do carro, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez a reunião tivesse sido cancelada. Talvez estivesse acontecendo em outro lugar. Talvez Renata ainda estivesse a caminho. Existiam muitas possibilidades. Mas algo dentro dele dizia que aquela história não era tão simples. Marcos decidiu continuar dirigindo.
Ele percorreu algumas ruas próximas, ainda tentando organizar os pensamentos. Foi então que algo inesperado chamou novamente sua atenção. A poucos quarteirões dali, estacionado em uma rua tranquila, estava um carro que ele já conhecia muito bem. Era o carro do pastor Daniel. Marcos sentiu o coração acelerar levemente. Ele diminuiu ainda mais a velocidade e passou devagar pela rua. E foi nesse momento que viu algo que fez o tempo parecer desacelerar. O carro não estava vazio. Dentro dele, 2 pessoas estavam sentadas. Mesmo com a iluminação fraca da rua, Marcos conseguiu reconhecer as silhuetas. Uma delas era o pastor Daniel. A outra era Renata. Por alguns segundos, Marcos simplesmente ficou imóvel ao volante. A cena parecia tão inesperada que sua mente demorou a reagir. O carro estava estacionado em um lugar afastado, longe do movimento da igreja e distante da maior parte das casas da região. Não parecia uma conversa casual. Não parecia um encontro relacionado a alguma atividade religiosa. Parecia algo muito mais íntimo. Marcos continuou observando de longe, tentando compreender o que estava acontecendo. Dentro do carro, os 2 pareciam conversando próximos um do outro. A distância não permitia ouvir nada. Mas a proximidade entre eles era evidente. Naquele momento, todas as pequenas dúvidas que haviam surgido nos últimos meses começaram a se encaixar dentro da mente de Marcos. As reuniões frequentes. As saídas inesperadas. As mensagens no celular. O cuidado maior com a aparência. A presença constante do nome do pastor Daniel nas conversas de Renata. Tudo parecia formar um quadro que Marcos nunca imaginou precisar enfrentar. Ele permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio absoluto. Uma mistura intensa de sentimentos começou a surgir dentro dele. Confusão. Tristeza. Incredulidade. Era difícil aceitar aquilo que seus próprios olhos estavam vendo. Depois de tantos anos de casamento, aquela cena parecia quase impossível de acreditar. Mas ali estava ela. Real. Inquestionável. E naquele instante, Marcos percebeu que a verdade que ele tanto temia talvez estivesse muito mais próxima do que ele jamais imaginou. O que ele ainda não sabia era que os acontecimentos daquela noite seriam apenas o início de uma revelação ainda mais profunda. Porque nas horas seguintes, Marcos descobriria algo que tornaria aquela situação ainda mais difícil de compreender. E que mudaria para sempre a forma como ele enxergava não apenas seu casamento, mas também a própria confiança que tinha nas pessoas ao seu redor. Depois daquela noite, Marcos voltou para casa com uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Durante todo o caminho, sua mente parecia tentar negar aquilo que seus próprios olhos haviam visto. Era como se uma parte dele ainda estivesse procurando alguma explicação lógica que pudesse transformar aquela cena em algo menos doloroso. Mas a imagem de Renata dentro do carro do pastor Daniel continuava clara em sua memória. O carro estacionado em um lugar afastado. Nada daquilo parecia ter relação com uma simples reunião da igreja. Quando Marcos entrou em casa, a casa estava completamente silenciosa. Ele sentou no sofá da sala e permaneceu ali por um longo tempo, olhando para o chão, tentando organizar os próprios pensamentos. Durante muitos anos, Marcos havia acreditado que conhecia a mulher com quem dividia a vida. Eles haviam passado por momentos difíceis juntos, superado problemas financeiros, criado uma família e construído uma rotina que parecia sólida. Agora, pela primeira vez, ele se perguntava se realmente havia conhecido Renata de verdade. As horas passavam lentamente. Quando finalmente ouviu o portão sendo aberto naquela noite, Marcos já estava emocionalmente exausto. Renata entrou em casa com a mesma expressão tranquila de sempre, como se o dia tivesse sido completamente normal. Ela seguiu a rotina habitual, deixou a bolsa sobre a mesa, caminhou até a cozinha e depois se dirigiu ao quarto. Marcos observou tudo aquilo em silêncio. Era estranho perceber como a rotina da casa parecia exatamente a mesma, enquanto dentro dele tudo havia mudado. Naquela noite, ele quase não dormiu. Os pensamentos voltavam repetidamente à mesma cena.
E com o passar das horas, uma decisão começou a se formar dentro dele. Marcos precisava entender completamente o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, ele passou a observar ainda mais atentamente a rotina de Renata. Agora, cada detalhe parecia ganhar um significado diferente. Ele percebeu que algumas mensagens no celular dela chegavam sempre nos mesmos horários. Também notou que certas saídas aconteciam com justificativas cada vez mais vagas. A sensação de dúvida começou a dar lugar a uma certeza silenciosa. Algo estava realmente acontecendo. Mesmo assim, Marcos ainda queria entender até onde aquela história chegava. Alguns dias depois, uma nova situação acabou confirmando aquilo que ele mais temia. Naquela tarde, Marcos saiu do trabalho um pouco antes do horário habitual. Enquanto dirigia pela cidade, decidiu passar próximo à igreja. Não havia um motivo específico para isso. Era apenas aquela necessidade crescente de observar. Ao se aproximar do local, percebeu algo que chamou imediatamente sua atenção. O carro de Renata estava estacionado ao lado do prédio da igreja. Aquilo não parecia estranho à primeira vista. Mas naquele dia não havia culto. Também não havia nenhuma reunião programada naquele horário. Marcos estacionou o carro a uma certa distância e permaneceu observando o local. Nenhum movimento na porta principal. Nenhum grupo de pessoas entrando ou saindo. A igreja parecia completamente vazia. Alguns minutos se passaram. Foi então que Marcos viu algo que fez seu coração acelerar novamente. Uma porta lateral do prédio se abriu lentamente. De dentro da igreja saíram duas pessoas. A primeira foi o pastor Daniel. Logo atrás dele apareceu Renata. Os dois caminhavam próximos um do outro, em uma conversa aparentemente tranquila. Mas havia algo na forma como se comportavam que deixava claro que aquela não era apenas uma conversa comum entre membros da igreja. Era uma proximidade diferente. Uma intimidade silenciosa que dificilmente poderia ser confundida. Marcos permaneceu dentro do carro, observando a cena à distância. Naquele momento, todas as dúvidas que ainda existiam dentro dele desapareceram. A verdade estava ali. E ao perceber aquilo, Marcos sentiu uma mistura intensa de sentimentos. Tristeza. Decepção. E uma sensação profunda de quebra de confiança. Durante anos, ele havia acreditado que seu casamento era construído sobre respeito e lealdade. Agora percebia que aquela realidade havia mudado sem que ele sequer tivesse percebido. Marcos não saiu do carro. Não tentou confrontar ninguém naquele momento. Ele apenas observou enquanto Renata e o pastor Daniel se afastavam lentamente do prédio da igreja. E naquele instante, algo dentro dele parecia finalmente aceitar aquilo que durante tanto tempo havia tentado negar. Algumas histórias terminam com confrontos, discussões e explosões de emoção. Mas para Marcos, aquele momento foi marcado por um silêncio profundo. Um silêncio que carregava o peso de uma verdade difícil de aceitar. Nos dias que se seguiram, ele tomou decisões importantes sobre sua própria vida. Decisões que envolviam distância, reconstrução e a tentativa de seguir em frente. Porque, às vezes, o momento mais difícil não é descobrir a verdade. O mais difícil é aceitar que algumas pessoas que pareciam fazer parte do nosso caminho acabam revelando lados que nunca imaginamos. E mesmo que aquela descoberta tenha trazido dor e desilusão, Marcos percebeu que também trouxe algo importante. A oportunidade de reconstruir sua vida longe de uma mentira que estava sendo construída em silêncio. Com o tempo, aquela fase dolorosa se transformaria apenas em uma lembrança. Uma lembrança de um capítulo difícil. Mas também de um momento em que ele escolheu seguir em frente. Porque algumas verdades podem quebrar o coração. Mas também podem libertar quem tem coragem de encará-las. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.